Olá, meus amores, tudo bem? Bom, eu vim aqui, eu vou ler um texto e eu vou tentar ficar mais quieta possível, comentar o mínimo possível, se é que isso é possível. Eu vou comentar aliás, eu vou ler um texto porque, gente, as pessoas estão muito loucas, muito malucas, muito sem filtro, sem freio, sabe? É uma coisa muito insana. E cada dia mais, e aí por conta disso tudo vem os cancelamentos, ninguém pode falar mais nada, ninguém pode vestir mais nada, ninguém pode expressar nada, porque é sempre julgado, sempre é criticado. Se você usa um termo, pronto, vira uma coisa absurda, né? Ainda mais se a pessoa tem algum tipo de influência, né? Se é uma pessoa pública ou tem um certo grau de influência. Quanto maior a influência, maiores as críticas, os cancelamentos. Gente, desse jeito, vai todo mundo. Eu até estava lendo uma matéria agora há pouco que já está faltando, né? E que vai faltar mais ainda a questão de profissionais para cuidar da saúde mental, principalmente na esfera pública, saúde pública. Isso é fato, né? Sim. E para piorar a situação, a gente sabe que o investimento é muito pouco, falta investimento nesta área, né? De saúde mental, na saúde pública. E as pessoas não estão fazendo o mínimo esforço para preservar a própria saúde e a do outro, né? A saúde mental. Então é um atacando ao outro e vira uma bola de neve, vira um furdúncio esse negócio. Sabe, eu vejo assim, não fisicamente, também, né? Mas mais a questão de xingamentos, de cancelamentos, de ataques. O pior de tudo, gratuitos. Você não pode falar absolutamente nada, né? Todo mundo tem que ser lindo, maravilhoso, magro, inteligente, sabe? Morar bem, falar bem, comer bem, viver bem. Todos, absolutamente todos, têm que ser politicamente corretos. Ninguém pode pensar diferente, não pode ter diversidade, pluralidade. Aliás, pode e deve ter, desde que concorde, que esteja no mesmo rol da maioria. Mas se for uma diversidade, né? Se você pensar diferente, mas do lado da outra parte, que não é a maioria, aí pronto, aí já desandou todo o meio de campo. Isso não funciona assim, gente. Cada ser humano, lindo seria se fosse, mas a gente sabe que cada ser humano é cada ser humano é único. Não existe isso e não adianta, porque desde que o mundo é mundo e vai continuar sendo, vão existir as diferenças, as diversidades, as pluralidades, as indiferenças, né? Não adianta querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, fazer com que todo mundo pense exatamente igual. Não vai acontecer isso. Muito pelo contrário, lindo seria, né? Se pudesse ser assim. Mas, muito pelo contrário, o que vai acontecer é que as pessoas vão, nesta ânsia de querer fazer as coisas funcionar, as pessoas vão cada vez mais, sabe, uma se indispor com a outra e vai virar o que já está uma coisa absurda, sabe? Aquela coisa assim que você fala, de onde saiu isso? Então, não tem como as pessoas pensarem iguais,
né, da mesma maneira. A gente chega ali numa proximidade, mas não tem como pensar igual e colocar todo mundo do mesmo jeito, né, pensando e agindo do mesmo jeito. Nós somos seres diferentes, gêneros diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes, vivências diferentes, famílias diferentes, tem a educação como origem ou dada de forma diferente. Como fazer todo mundo pensar igual? Então quer dizer que, não, gente, isso não existe. Né? Enfim, não dá. Eu posso ficar aqui 3 horas tentando falar, dar 1 milhão de exemplos, mas não vai funcionar. Não adianta querer falar, não, agora todo mundo tem que ser carnívoro. Aliás, todo mundo tem que deixar de ser carnívoro. Lá no passado, a grande questão lá na década de, sei lá, até a década de 80 era charmoso as pessoas fumarem, né? Tinha lá Hollywood e tal, né? O cigarro, eu falo, tinha propaganda, assim, Hollywood, né? Escrito. As mulheres fumavam, né? Ficavam com cigarro e tal. Eu nunca fumei. Mas eu lembro que era assim. Era muito estiloso, né? Mulher fumando, com um copo de bebida, assim, né? E um cigarro. Nossa, era tudo. Com o passar do tempo, foi ficando uma coisa absurda. Quem fumava, aí surgiram lá os fumódromos, essa coisa toda. E aos poucos foi deixando de lado, né? E hoje, fumar já não tem nada do que era antes, é uma coisa completamente do outro lado. E assim as coisas vão mudando, mas as coisas elas mudam aos poucos, né? E só se as pessoas quiserem, porque apesar de ter descaracterizado todo aquele glamour que tinha fumar lá na década de 80, 90, ainda tem uma imensidão aí, uma multidão de pessoas que fumam e que não vão largar de fumar, porque é feio, porque faz mal para a saúde, porque isso, vai fumar, ponto, acabou, porque assim elas escolheram, ponto. Como tem gente que fumava e parou, tem gente que tenta e não consegue, gostaria de parar de fumar, mas não consegue, tem gente como eu que nunca fumou, e tá tudo certo. Então, olha quantos grupos de pessoas, só nesse exemplo que eu dei do fumar, né? A mesma coisa com beber, a mesma coisa com tantas outras questões. Hoje, né, a bola da vez, na verdade tem várias bolas da vez. Assim como lá no passado tinha essa questão com os fumantes e que chegou um determinado momento, fumar era tipo assim, você fuma, sai de perto, né? Acontece quase a mesma coisa aí com os carnívoros. Você come carne? Não pode. Agora você tem que ser vegetariano. Aí não, você tem que ser vegano, você tem que ser. Não, você tem que ir não sei o que, o outro tem que ir não sei o que, todo mundo tem que. Quando a gente fala na programação neurolinguística, a gente fala que o tem que, tudo que você falar tem que, é intervenção perdida. Porque se você tem que falar para o outro, você tem que, é porque o outro não viu desse jeito. E ele não se posicionou desse jeito. Então, não é você, com essa intervenção, né, essa obrigatoriedade, que você vai fazer o outro fazer. Pode até obrigá-lo a fazer. Mas aquela coisa é tipo assim, eu vou fazer porque eu sou obrigado aqui, dentro desse contexto, nesse momento. Mas quando eu sair daqui, eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, não pode fumar dentro do cinema. Ok, quem fuma vai respeitar aquela proibição, vai respeitar porque é uma obrigatoriedade, né? Olha, você
se você quiser fumar, você não pode entrar no cinema. Se você quiser entrar no cinema, você não pode fumar. Tá, então quanto tempo vou ficar aqui dentro? 2 horas? Então, nesse período, ok, eu não vou fumar. Mas assim que sai, a primeira coisa que faz é acender um cigarro. Então, não é a proibição. E a pessoa vai escolher ainda. Vale a pena ou não vale a pena? Peraí, deixa eu fazer uns cálculos aqui, perdas e ganhos. Por tanto tempo, isso me interessa, então tá. Se fosse por X tempo, já não entraria nesse acordo aqui, então estaria nada feito. Então, quando a gente olha essas questões, a gente vê que não, as pessoas, né? Ou a gente conscientiza, ou não é brigando, cancelando, agredindo. Por que eu tô falando tudo isso e por que eu vou ler o texto que eu vou ler, né? Eu acabei de ver aqui na página de um amigo meu, de um psiquiatra muito querido, ele fez uma postagem muito fofa aí, né? Vou colocar assim, muito sensata, muito, sabe, de coração aberto. Uma pessoa foi lá do nada, criticou, sabe? Começou a falar um monte de coisa, tipo assim, oi? Como assim, né? Então, do nada, e várias pessoas comentaram, como assim, do nada, de graça, a pessoa sai falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, tá faltando, né? Eu acho que tá caindo, tá afrouxando aí os parafusos e a gente tá perdendo os parafusos pelo meio do caminho e só tem um jeito. A gente tem que se policiar. Não dá. Ninguém vai mudar ninguém. As pessoas só vão mudar quando elas se conscientizarem de que é assim. E aí a gente olha, todo dia tem uma polêmica, todo santo dia tem a bola da vez, tem o cancelamento da vez, né? A semana passada teve lá, foi a semana passada que saiu, mas na verdade foi lá do dia do Halloween, foi com a Bruna Marquezine, foi mega cancelada aí até pelo Corém, né, o Conselho de Enfermagem, porque ela usou uma fantasia de enfermeira numa festa de Halloween. Não é mais fácil fazer uma nota informativa e blá, 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 blá. Não vai conscientizar todo mundo, no ano seguinte faz de novo, né? Faz agora que teve esse episódio, faz no carnaval, porque vai aparecer um monte de gente com fantasia de enfermeira no carnaval. Depois faz de novo e faz de novo. E para que cancelar as pessoas, expor as pessoas, né? Desde sempre foi usado esse tipo de fantasia em festa fantasia, no carnaval e em tantos outros momentos, porque agora, na era do cancelamento, não pode mais, né? Ok, como eu disse, não é porque sempre teve que vai continuar tendo, não é isso que eu tô querendo dizer, mas conscientização, fazer as pessoas entenderem e se tiver coerência também, não é fazer as pessoas entenderem, né? Fazer descer goela abaixo, também não é assim que as coisas funcionam. Então a gente também tem que ter esse outro olhar. E aí vem sabe, é tanta coisa que cansa. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de tanta coisinha que aconteceu aí, né? Por pessoas que não respeitam o luto. Eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando, enfim, não vou entrar nessa questão, porque é por demais sensível, né? Mas respeitar o luto, só vou entrar em uma que foi tão escancarado, né? Daquele jornalista da Folha de São Paulo, que fez uma reportagem para lá de desrespeitosa com a figura feminina, com a figura da mulher, ainda mais no momento tão sensível,
no momento de luto e de tamanha comoção, não só nacional, né, mas que teve repercussão internacional. E eu penso assim, quando a gente não tem nada de bom para falar, caramba, não fala nada. Não fala nada. E a gente precisa começar a, sabe, peraí, deixa eu me centrar. E alguém tem que puxar essas pessoas, sabe? Sabe balão que vai subindo? A gente tem que ver essas pessoas mais sem noção e que tá indo, e você tem que, sabe, puxar e falar, opa, peraí, aterriza, porque não é assim não, meu filho. Liberdade de expressão todo mundo tem, mais alto lá que o andou, né, devagar com o santo, que o andou era de barro. Então, eu acho que a gente tem que cutucar. Eu vou ler um texto aqui que ele é bastante importante. Quando eu dava aula de português, eu dei aula de português, inglês, literatura e integração social. E eu gostava muito de trabalhar com contos, com fábulas. E eu gostava muito de trabalhar com essa coleção aqui, tem vários, né? Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Esse é para adolescentes, mas tem para idosos, tem para casais, tem muitos temas aí, bastante sensíveis. Mas todos da coleção Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Esse daqui, apesar de, e aqui, né, maneira simples de manter a calma nos momentos de estresse. Eu sempre, quando dava aula de literatura, lia um texto desse no final da aula, às vezes no começo da aula, para começar e colocar ali uma discussão, ou deixar um ponto de reflexão, enfim. Apesar de ser aqui, né, Não Faça Tempestade em Copo d'Água para adolescentes, eu tenho certeza que esse daqui cabe bem para todo mundo, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo e que já tá durando tempo demais esse momento desses cancelamentos, porque já deu, né? O negócio já deu. O texto chama Saia da Pista de Emergência. Sem dúvida, você já ouviu falar da pista de velocidade. É aquele caminho frenético que muita gente procura para se exercitar ou para preencher algum vazio na vida. Normalmente é associado a uma velocidade muito grande, a falta de sono, a compromissos demais e festas demais. Os que sobrevivem quase sempre se arrependem de ter enveredado por esse caminho. Deixa as pessoas esgotadas, em frangalhos. Existe uma outra pista que devemos temer e que chamo de pista de emergência. É um caminho, um estilo de vida menos óbvio, mas bem aceito socialmente, que muita gente trilha até sem saber. Resumidamente, vive a vida na pista de emergência. Viver a vida na pista de emergência significa que você trata praticamente tudo como, adivinhou, uma emergência. Cada decisão parece vital, cada erro é considerado monumental. Há uma falta de objetividade quase completa. Você está sempre com pressa, ansioso para chegar a um lugar diferente daquele que está. De certa forma, é como se encarasse acontecimentos comuns como se fossem notícias de primeira página do jornal. Por exemplo, se eu estivesse na pista de emergência e alguém me criticasse, eu reagiria de forma exagerada automaticamente, como se dissesse: Richard Carson está sendo criticado, que é o autor do livro aqui. Daria ao fato atenção demais, significado demais e importância demais. A pista de emergência é socialmente aceitável porque muita gente trafega por ela. Observe a sua volta e verá muitas pessoas que de fato tratam a vida como uma emergência, um drama depois do outro. Quando ele pergunta como estão as coisas, a pessoa provavelmente responde: eu estou muito ocupada. Se alguém dá uma fechada no carro dela na avenida, isso se transforma em caso de polícia na cabeça dela. Discute o acontecimento com outras pessoas, acha que foi horrível e muitas até tentam retalhar
dirigindo perigosamente. Se essas pessoas precisam ficar esperando numa fila, ou se alguma coisa dá errado, ou se alguém comete um erro, ou qualquer coisa no gênero, tudo é tratado como coisa séria e importante demais. Essa pista de emergência é muito destrutiva, porque inerente a ela existe a insatisfação e uma grande dose de estresse. O simples fato de você estar sempre à beira de um ataque de nervos e com pressa significa que está estressado. Se tudo parece tão sério, é porque há muita coisa em jogo. O risco é muito grande. Isso gera ansiedade e medo. Você raramente se satisfaz porque fica anotando os próprios erros e o dos outros. Tudo parece ter uma importância exagerada. Além disso, quando tudo é muito sério para você, divertir-se de verdade fica praticamente impossível. Como poderia? Você está ocupado demais se aborrecendo, desejando estar em algum outro lugar ou reclamando da vida. Acho que a melhor maneira de escapar da pista de emergência é ver o humor que há nela. Procure pensar como é tolo e fútil ficar aborrecido a maior parte do tempo. A verdade é que eu vou ser criticado e você também. E vamos levar fechadas no trânsito, e vamos perder as coisas, e cometer erros, e nossos planos eventualmente não darão certo. Mas a vida é assim. Quando você faz as pazes com o fato de que a vida é boa do jeito que é, consegue se livrar de uma grande parcela de frustração. Isso não significa que devemos fazer todo o possível para tudo funcionar do jeito que queremos. Isso não significa que não devemos fazer todo o possível para tudo funcionar do jeito que queremos. É claro que devemos, mas para que ficar nervoso e frustrado com coisas que não podemos controlar? A questão é que a vida é feita de acontecimentos depois do outro, um após o outro. Nunca será perfeita e nunca será tudo uma maravilha como todos gostaríamos que fosse. Mas o bom é que assim que compreendemos esses fatos, passamos a viver as nossas vidas sem estresse por coisas pequenas. Espero que você concorde que a pista de emergência deve ser exclusiva para carros enguiçados e que, no resto do tempo, devemos passar bem longe dela. Esse texto é dessa coleção aqui, né? Não Faça Tempestade em Copo d'Água. E eu já tinha trabalhado com esse texto em sala de aula. E eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que deixou muito claro, ilustrou bem neste momento dos cancelamentos, como eu disse, de tanta gente cheia de mimimi, de trique-trique, sabe? Nada nunca tá bom, sabe? Ninguém pode pensar diferente. Se respirou mais profundo ou menos profundo, sabe? Está insuportável acompanhar, conviver com pessoas grosseiras, ásperas, ácidas. O tempo todo, em todos os lugares, todos os dias. Nas redes sociais, é um ataque atrás do outro. Falta polidez, falta educação, falta bom senso, falta cordialidade, falta empatia, falta sororidade, falta bom senso, falta equilíbrio, falta respeito, falta tudo. E, enfim, poderia ficar aqui muito tempo falando. Perfeito ninguém é. Você não é, eu não sou, mas a gente precisa fazer até um certo esforço para podermos, né, seguir adiante e ter o mínimo de
o mínimo, pelo menos o mínimo de estresse, porque todo mundo vai ter, porque a gente vai discordar, a gente vai pensar diferente, a gente vai, sabe, subir o sangue, mas não é porque subiu, o sangue ferveu, que a gente vai deixar, né, a coisa fervilhar de fato. A gente vai ter que respirar fundo, né, fazer algo ali, contar até 1000, fazer, né, conseguir arrefecer e depois a gente segue adiante para onde tem que ir. Agora, não pode, a vida não é o bateu, levou. Não é. Por outro lado, a gente também entende, eu até fiz um texto agora há pouco no Facebook, a gente entende que não dá para abaixar a cabeça. Tem hora, por mais, né, que a gente tenha equilíbrio, por mais que a gente tenha bom senso, por mais cordial que a gente seja e empático, tem hora que a gente tem que também chamar a pessoa, né, chamar na chincha e colocar no lugar dela, com educação, mas por aí vai. Então, quando você tiver, eu fiz um texto agora há pouco que é exatamente a seguinte questão. Se você tem certeza do que você está falando, não deixe o outro colocar as verdades dele que não são verdades. Pelo menos não dentro do contexto que você está colocando. Agora, se você sabe, peraí, o outro disse isso, eu me expressei de uma outra maneira, eu errei, abaixa a cabeça, entre aspas, né? Peça desculpa, reconheça o erro e bola pra frente. Meio do caminho, você abaixa a cabeça, dá aquela pensada, olha, peraí, vamos lá conversar. Alto lá que também não é assim. Eu errei aqui nessa parte, eu me equivoquei, eu, né, passei enfim, algo aconteceu aqui que não foi legal, ou que não deveria ter acontecido, ou seja lá o que for, né, uma informação, dado errado, enfim, mas até a página 2 eu fui correto aqui. Então, alto lá que você também não é o dono da razão, não, né? Reconheço o meu erro aqui, reconheço a minha parte, mas não vou, né, deixar que você jogue aqui todo o meu trabalho para baixo do tapete. Não, né? E a outra parte é, o bonitão, o querido, vem cá. Você está equivocado. Eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho os dados, eu tenho os números, e não fui mal educado com você, não gritei com você, não te desrespeitei, não te insultei, portanto, baixa o tom aí, porque não vai dar certo, entendeu? Então, tem sempre pelo menos três momentos ali que a gente precisa parar e refletir, né? Claro que tem outros tantos aí que vão se encaixando nas entrelinhas, mas tem a hora da gente abaixar a cabeça porque a gente pisou na bola, tem a hora da gente ir até a metade do caminho, até a metade eu fui bem, na outra metade não, então eu vou dar ok, eu abaixo a cabeça aqui, mas a outra parte abaixa a bola e você, e a outra fica pianinho aí no seu canto que eu tenho plena convicção do que eu tô falando, do que eu tô trazendo. E tem mais. Em momento nenhum eu levantei a voz com você, eu te desrespeitei, te desmereci ou qualquer outra coisa. Portanto, aqui, no que eu tô trazendo, a coisa não vai ficar desse jeito aí, não. Então, a gente também tem que aprender temos que nos posicionarmos da maneira adequada. Porque se a gente abaixa muito a cabeça, a coisa não dá certo. As pessoas passam por cima. Então, a gente não pode nem abaixar a cabeça e nem ser arrogante, prepotente, de achar que somos os sabichões e é sempre assim. Não, não é sempre assim. A gente erra, a gente acerta, mas não é porque a gente errou que a gente vai que a gente vai alimentar, aceitar ou fazer com outro a questão da cultura do cancelamento. Sabe por quê? Exatamente por essa questão. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Então,
esse negócio dessa cultura do cancelamento. E principalmente, errar todo mundo erra. Errar é humano. Só que o que não pode, o que eu não concordo, eu não aceito, é todo erro, a gente consegue, né, ajeitar ali, independente do que seja. Agora, passou do bom senso, da educação, sabe, alterou o tom de voz ali, colocou as coisas de outro jeito, aí a coisa desanda. Então, e quando a coisa desanda, a gente chega exatamente ali na pista de emergência do texto. O sangue ferve, as pessoas perdem o bom senso, o respeito, mas acabam agredindo as outras. A coisa que era um detalhe toma uma proporção gigantesca, principalmente por conta das redes sociais. E aí a coisa desanda de vez. Com isso você faz quantas questões muito graves acontecem por conta de alguém que foi lá e sabe, uma coisa que não tinha importância nenhuma para cancelar a outra pessoa, porque usou de repente um termo inadequado, porque usou uma roupa, porque usou, sabe, porque sorriu no momento inadequado. Você não sabe por que a pessoa sorriu. Por mais que seja um momento que não cabe sorriso, mas qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, sabe que as pessoas reagem de maneira diferente. E a gente sabe que tem gente que no momento que tá tenso, que tá estressado, que tá nervoso, uma forma que ela expressa tudo isso tem gente que tem crises de riso. Graças a Deus eu parei com isso já faz uns anos. Mas quantas vezes eu tive uma crise de riso no momento inadequado? E que não era daquela situação, mas o nervoso, eu fui controlando. Eu fui, sabe, fazendo terapia e fui trabalhando com isso. Tô livre de acontecer de novo? Não, né? De repente você tá ali no momento e tem outra coisa. De repente você tá distante ali, você tá rindo de uma outra coisa, você tá rindo mesmo, tá rindo porque tá rindo. Mas não tem nada a ver com aquele cenário que você está, né? E quem tá olhando de longe nem sabe do que se trata. Então, menos julgamento, né? Menos julgamento porque ninguém é dono da verdade. Então, se continuar nesse ritmo que estamos aí por conta desses cancelamentos, a gente vai voltar. Na verdade, nós já voltamos. Só que numa modalidade diferente, uma modalidade tecnológica. Mas nós voltamos à época do talião, né? Da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Só porque agora é digital, é tecnológico. Então, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Fica aí o texto da emergência, né? Como é que chama? Saia da pista de emergência. Fica aqui, né, esse texto para refletirmos sobre as nossas posturas. Porque a gente só pode mudar as nossas. A gente não pode mudar a do outro. A gente pode mudar as nossas, o que a gente faz, né? A gente pode mudar a forma que a gente recebe a do outro. Mas a gente não pode mudar a forma que o outro age, emite opinião. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a nós mesmos. Agora, o objetivo é, se cada um de nós tomarmos consciência disso tudo, olha que maravilha. Porque se eu mudar, se cada um de nós mudarmos, pronto, a gente muda tudo. Simples assim. Fica a dica. Beijos pra vocês. Se você é novo aqui, aproveita, curte, compartilhe, comente, clica no sininho,
depois você clica em todas, clique em inscrever-se, depois no sininho, depois em todas. Já manda para os amigos, copia o link, manda por WhatsApp aí pro povo e vamos compartilhar. E se você já é daqui, sempre, 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 sempre é muito bem-vindo. Beijos para vocês.